no nosso chat, o Rogério está falando que a China tem influência no mundo todo, o que eles fazem lá acaba influenciando o mundo, o Brasil principalmente. O Marcos está falando que essa crise energética na China também não pode acabar pesando ainda mais o ambiente por aqui. O pessoal parece que está preocupado bastante com China, hein, Guga? A China é um player que, querendo ou não, precisa crescer. A gente não pode esquecer disso, né? Que a China ela tem uma necessidade de continuar crescendo. E lá eles fazem planejamentos de 30 anos. Lá eles têm esse problema de poder trabalhar 2 anos, né? Porque aqui no Brasil você consegue trabalhar 2 anos. Primeiro ano, né, troca 2 anos de 4. Né? O último ano é para campanha política, o primeiro ano é para reorganizar a casa de acordo com como se quer, e 2 anos, de fato, tu tenta trabalhar. Esse nosso último governo, nesses 2 anos, acabou que teve uma complicação, que teve uma pandemia mundial, né, que acaba gerando outras problemáticas. Né? O Guga, então, praticamente um ano trabalha e o outro ano é tentando reeleição, né? Então, aí já viu. Então tem todos esses complicadores no nosso modelo, que no modelo deles lá eles não têm. E como eles têm que crescer, né, pensa bem, as estratégias deles e o posicionamento deles em relação ao mundo todo, né, ela é muito estratégica. Hoje eu estava vendo um post até de um amigão meu, estava comparando lá os imóveis, né, a quantidade de imóveis vagos. Eu comentei com ele, olha, uma suposição, não é uma certeza minha, é uma suposição minha. Pensa o seguinte, você tem lá 90 milhões de imóveis vagos, né? Pois é, mas quantos milhões de pessoas tu ainda tem que não tem imóvel lá na China? E nos outros países, os imóveis vagos, existe a necessidade de uma compra, né? Então, o consumidor ele precisa ter capacidade de comprar. Na China, o consumidor não precisa ter capacidade de comprar, porque os imóveis são do governo. Então, existe uma diferença, né? E como os caras fazem um planejamento de 30 anos, eles planejam, bom, essa região aqui vai ser uma região que vai desenvolver tal coisas. Beleza. Então aquela região lá, a primeira coisa que eles fazem é monta a cidade, toda a cidade vazia, coloca a indústria e leva as pessoas. Então, dentro desse planejamento de 30 anos, existem muitos lugares que estão com isso aí. Então, eles têm muito ainda, vamos assim dizer, né, aquele pensamento da capacidade ociosa para poder utilizar, né, ainda de pessoas, de economias, e quando tu tira as pessoas também do meio rural e traz para o meio urbano, isso tem toda uma construção de uma nova economia que vai demandar muitas coisas. Né? Eu acho que é muito mais uma questão ainda o mundo está descompassado, porque no momento que tu aumenta o poder de consumo das pessoas, né, elas começam a querer mais. No momento que elas começam a querer mais, tu precisa entregar mais. No momento que tu não consegue entregar mais, porque o mundo não consegue suprir, tu tem um nível de insatisfação muito grande, e isso gera outros tipos de problemas, né? É uma derivada. Então a gente tem que pensar dessa maneira. Então, tu olha para aquele ecossistema, aquele ecossistema tem uma outra forma, tem uma outra vida, ele consome de uma maneira diferente. Bom, se ele consome de uma maneira diferente e os caras podem planejar de uma maneira diferente, de uma velocidade diferente, o tempo para eles funciona diferente do nosso tempo aqui, né? Exatamente por essas questões, né? De organização, de governo, de quantidade de gente que tem para realocar. Então a gente precisa olhar dessa maneira, né? Para que a gente também não fique muito frágil no nosso processo de tomada de decisão. Por isso que eu gosto de sempre ser um otimista com o dedo no gatilho, sabe, Felipe? Porque eu não fico olhando para o lado ruim, no sentido, não, as coisas vão ter que cair, porque eu vou ganhar dinheiro na queda. Não, eu fico pensando o seguinte, olha, não tá legal, o que eu faço? Não tá claro, não tá transparente, deixa eu trazer meu dinheiro para o meu transformar em caixa, deixa eu alocar aqui o dinheiro por enquanto para descansar num Tesouro Selic, e assim que as coisas começarem a mostrar ou distorção exagerada para baixo, porque tu não precisa estar com um cenário positivo, mas daqui a pouco o preço está tão negativo que está mais negativo do que o cenário em si. Então, se isso acontece, tu tem uma janela de oportunidade para comprar. Ou, se daqui a pouco, né, o cenário já está melhorando, mas o preço ainda não respondeu. Então, o investidor tem que entender o que está procurando. Por isso que eu gosto de sempre ser um otimista, acreditar que no final, né, a gente vai superar os desafios, né,
a humanidade vai superar os desafios, e hoje a gente tem muito recurso de comunicação, de pessoas, de conhecimento, tecnologia, liquidez, né? Então eu acredito que na frente a gente vai estar melhor. É tudo uma questão de saber se esse preço não está exagerado no momento de agora, para cima, ou exagerado para baixo, para poder, né, tomar as decisões e ir alocando capital ao longo do tempo. Mas no final, cara, a gente sempre vai estar melhor, pode ter certeza. No final, as economias vão se desenvolver, existem os momentos de turbulência, é importante, coisas se desmancham, coisas se renovam, tá? Coisas se criam, mas no final as coisas vão estar sempre numa crescente, porque o mundo, ele é muito mais abundante do que a gente imagina.